Passamos a apresentar o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Losto Seco. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Saudações e bênçãos a você, meu querido irmão e irmã, ouvinte do nosso programa A Palavra do Pastor. Hoje celebramos o primeiro domingo da Quaresma, esse tempo que nos é oferecido para a mudança de vida e a nossa conversão pessoal. Nessa caminhada, somos chamados a fortalecer nossa fé para que, cheios do Espírito Santo, possamos vencer todas as tentações e ciladas do maligno. Durante o período quaresmal, a Igreja no Brasil nos convida a gestos concretos a partir da meditação da campanha da Fraternidade 2025, que nos chama a uma reflexão sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente e promover a justiça social. O tema da campanha da Fraternidade deste ano é Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema é: Deus viu que tudo era muito bom, Gênesis 1:31, e tem como objetivos promover uma conversão integral, defender o meio ambiente, promover a justiça socioambiental, unir esforços para um mundo mais sustentável e fraterno, responder ao chamado divino de cuidar da casa comum. Nossa meditação da palavra de hoje é do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, e no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o trecho de Lucas, capítulo 4, 1 a 13, lido na liturgia deste primeiro domingo da Quaresma, apresenta as tentações de Jesus. Elas são uma síntese de todas as tentações que ele sofreu ao longo de sua prática libertadora. São também as tentações ou tentativas históricas de grupos e pessoas para obter vida e liberdade. Se situarmos o episódio das tentações de Jesus dentro de seu contexto, poderemos entender melhor o alcance da questão. Lucas inseriu depois da genealogia de Jesus.
Com isso, ele quis mostrar que Jesus é humano, como qualquer pessoa, e qualquer ser humano vem de Deus. Por isso, as tentações por ele sofridas são as mesmas que nós enfrentamos no esforço de atuar o projeto divino. Após ter superado as tentações, Jesus inicia sua atividade e apresenta seu programa de libertador. Como irá atuar esse programa? Nesse sentido, as tentações são propostas que ele rejeitou, porque, por meio delas, não é possível libertar os oprimidos. As tentações de Jesus acontecem no deserto, para onde é conduzido pelo Espírito. O deserto lembra o tempo da gestação do projeto de Deus para o povo do Antigo Testamento. Foi lá que os hebreus forjaram, a duras penas, um projeto de sociedade alternativa em que todos pudessem usufruir da vida em liberdade, sem traços nem sinais da opressão vivida no Egito. Lucas salienta que Jesus foi tentado durante 40 dias. Esse número é simbólico. Lembra o tempo em que Moisés ficou na montanha, Êxodo 34, 28, sem comer e sem beber, a fim de escrever, na intimidade com Deus, o contrato da aliança para a nova sociedade. Lembra também o tempo em que Elias permaneceu no Monte Horebe, depois do qual desceu para transformar completamente a sociedade do ponto de vista político e religioso. 1 Reis 19:8. Lembra ainda os 40 anos de Israel no deserto, com suas tentações de voltar ao Egito, mesmo que fosse para viver como escravo, desde que de barriga cheia. O diabo é aquele que tem um projeto capaz de perverter o projeto de Deus e de Jesus. Pode ser uma intuição, um projeto, um tipo de sociedade. A proposta que ele faz é que Jesus liberte os oprimidos mediante um passe de mágica, utilizando Deus em benefício próprio. Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Ele quer um Deus que seja garantia de prosperidade, um Deus de palanque. O diabo tenta Jesus num ponto crucial, a fome. Como resolver o problema da falta de pão? Pensando somente em si e na sua própria fome? Jesus recusa ser o Messias da abundância, porque o projeto de Deus vai além dessas promessas. Não só de pão vive o homem. O texto do Deuteronômio fala do tempo em que o povo vivia no deserto e se contentava em viver assim desde que tivesse pão para comer. A palavra de Javé, porém, tinha objetivos mais amplos: conduzir todo o povo à plena posse da vida e da dignidade. Jesus recusa-se a ser o Messias da abundância para si, pois sua proposta é a partilha, pão para todos. O diabo volta à carga, tentando desta vez perverter o projeto de Deus mediante a usurpação do poder. A proposta é que ele liberte os oprimidos através do poder. Eu te darei todo o poder e a riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo isso será seu. Os adversários de Jesus diziam que ele expulsava demônios por ordem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus é tentado a resolver o problema dos oprimidos, tornando-se um chefe de estruturas injustas. Como poderá libertá-los, tornando-se dono das vidas e controlando a liberdade das pessoas? Jesus recusa ser o Messias do poder. A Escritura diz: adorarás o Senhor, seu Deus, e só a Ele servirás. A citação completa desse versículo do Deuteronômio mostra claramente
que se absolutizar no poder é repetir a ação opressora do faraó. Jesus tem outros projetos, mediante aos quais trabalhará com os oprimidos. Em Lucas, uma das suas principais características é o serviço. Eu estou no meio de vós como aquele que está servindo. Lucas inverteu propositalmente a ordem da segunda e terceira tentações, reservando para Jerusalém o arremate final, pois será nessa cidade que Jesus, ao longo de sua prática libertadora, irá enfrentar a morte. O diabo tenta Jesus para que abuse do poder de Deus, a fim de se livrar da morte. E desta vez utilizará o texto da Bíblia, Salmo 91, 11 e 12. Jesus é convidado a se precipitar do ponto mais alto do templo de Jerusalém, para mostrar que Deus está ao lado dele e que será capaz de libertá-lo da morte. Com essa demonstração, comprovaria ser ele o Messias, pois, segundo a tradição, o pináculo do templo seria o lugar da manifestação do Messias. Jesus recusa ser o Messias do prestígio. Recusa, sobretudo, escapar da morte, pois o projeto de Deus passa pela morte de Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ser o Messias do prestígio constitui idolatria. O Evangelho conclui dizendo que, tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. O tempo oportuno é o final da prática libertadora de Jesus, onde vai enfrentar os chefes dos sacerdotes, doutores da lei e anciãos. Eles personificam as tentações que Jesus venceu. Creem que Deus lhes garante a prosperidade. Acham que é o suporte político para as estruturas injustas que defendem e promovem. Vivem envolvidos pela busca do prestígio. Jesus vai enfrentá-los. É sua última tentação. Eles o matam. Mas a ressurreição é a prova de que o projeto do Pai é mais forte do que as forças da morte. Portanto, irmãos e irmãs, quando Jesus é tentado, nos mostra também que nós seremos tentados e somos tentados. E a importância, como Jesus também deu suas respostas pela palavra de Deus, é a gente se abastecer da palavra, da Eucaristia e fortalecidos por este alimento sagrado, tanto da palavra como da Eucaristia, podermos vencer também as tentações que vierem até nós. Que Deus nos ajude a ter força, como Jesus, para vencer as tentações, as investiduras do maligno contra nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Apresentamos o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Losto Seco.